Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Morreu aos 88 anos o Papa Francisco, no Vaticano. O anúncio foi feito pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Câmara Apostólica. Segundo o comunicado do Vaticano, Francisco pediu que os ritos fúnebres fossem simples e focados na fé da Igreja no corpo ressuscitado de Cristo. Francisco morreu na residência onde vive no Vaticano, na Casa Santa Marta. O Papa foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli em 14 de fevereiro, após crises de bronquite. O quadro clínico piorou, ficando 38 dias internado. Após o período, retornou para casa e fez poucas aparições públicas. Ele foi o primeiro Papa latino-americano. A informação foi divulgada pelo Vaticano, mas a causa da morte não foi informada. E a Arquidiocese de Juiz de Fora fez um post e mudou o ícone para preto e branco em homenagem ao Papa. Dom Gil disse que está unido com todo o mundo católico e a todos que amam a Deus. Diz que reza pela luz da Páscoa, a ressurreição de Cristo e a vida que vence a morte. Uma missa fechada no lar sacerdotal foi celebrada nas primeiras horas de hoje em Juiz de Fora, em honra e pela alma do Papa. Ao longo do dia, as missas na Arquidiocese vão lembrar do Pontífice. As missas em Juiz de Fora estão mantidas. E o padre Paulo Dioné Quintão, pároco e reitor da paróquia e santuário Santa Rita e Cássia de Viçosa, disse que qualquer abordagem sobre o Papa Francisco, por mais ampla que seja, estará sempre aquém da biografia de quem trouxe novos horizontes para uma igreja cujos pastores tenham o cheiro das ovelhas. E os últimos juiz-foranos a encontrarem o Papa Francisco estão na Itália fazendo trabalho pastoral enquanto estudam em Roma. Quando me disseram da morte do Papa Francisco, recebi com muita emoção, também transmiti essa notícia aos fiéis que a recebeu também com muita emoção. Emoção porque Papa Francisco foi o Papa que no tempo do meu seminário, e esse tempo de vida sacerdotal que tenho, marcou significativamente a minha vida, o meu ministério. E pude encontrar com o Papa Francisco 2 vezes, estudando aqui em Roma, na Itália. E todas as 2 vezes foram encontros marcados com muita emoção. Nas 2 vezes pude dizer ao Papa Francisco: obrigado. Obrigado pelo seu pontificado, obrigado pela sua humanidade, obrigado porque, como pastor zeloso, conduziu a igreja esse tempo, não é? Vivendo o tempo da Páscoa, sabemos que o Papa Francisco realiza a sua Páscoa definitiva para a casa do Pai, exatamente dentro de todo esse contexto que nós vivemos, o contexto da ressurreição do Senhor, o contexto pascal. Vamos louvar a Deus por esse servo do Senhor, o vigário de Cristo aqui na terra, que deixou uma mensagem muito forte para o nosso mundo, de misericórdia e tantos outros ensinamentos. Entenda melhor na reportagem a seguir quem era o Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires. Filho de imigrantes italianos, viveu a infância nesta casa no bairro de Flores, na capital argentina. Na juventude, Bergoglio precisou retirar parte do pulmão por causa de uma doença respiratória. Foi arcebispo de Buenos Aires e pautou a vida pública dentro da igreja pelo compromisso e dedicação aos mais pobres. Já era noite no Vaticano em 13 de março de 2013, quando Jorge Mário Bergoglio se tornou Francisco, o primeiro Papa sul-americano da história. O nome foi uma homenagem a São Francisco de Assis, que dedicou a vida aos mais humildes. A trajetória do novo Papa como chefe da Igreja Católica começou de maneira diferente, substituindo o alemão Bento XVI, o primeiro pontífice a renunciar em 6 séculos.
A escolha de um Papa argentino fez os nossos hermanos se emocionarem. Lágrimas de orgulho e de alegria de milhares de fiéis que acamparam dia e noite para ver Francisco chegar ao posto máximo do catolicismo. Ao longo dos anos de pontificado, viajou por dezenas de países. O primeiro deles, o Brasil, apenas 4 meses após se tornar Papa. Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude sob um forte esquema de segurança. O período à frente da Igreja também ficou marcado por falas e propostas progressistas dentro dos padrões da religião católica. Em discursos e entrevistas, defendeu o acolhimento de homossexuais e propôs que casais divorciados possam comungar. Durante a pandemia, protagonizou essa imagem histórica, a de um pontífice que reza diante de uma praça de São Pedro deserta por conta do confinamento. Dio onipotente, misericórdia. Nos últimos anos, Francisco vinha se locomovendo com uma cadeira de rodas por causa das dores nos joelhos causadas por uma artrose. O Papa chegou a admitir que pretendia renunciar se as condições de saúde se agravassem. Os problemas respiratórios também foram ficando mais frequentes, a ponto de Francisco deixar de fazer leituras durante as celebrações. Em fevereiro de 2025, o Papa foi internado por conta de uma pneumonia dupla e uma infecção respiratória polimicrobiana. O quadro de saúde do pontífice era grave. Mesmo assim, depois de mais de 5 semanas, o argentino se recuperou e recebeu alta. Debilitado, despediu-se da vida cumprindo o papel a qual foi designado, o de deixar o legado de uma igreja mais justa e mais humana a um próximo Papa, que em breve será escolhido e dará continuidade à história. A mio fratello di leggere la catechesi, la leggerà meglio di me. O Papa também foi homenageado na Semana da Inconfidência Mineira em Tiradentes. O evento gratuito oferece atrações culturais e cívicas. A programação vai de hoje até o dia 27 de abril. O som fúnebre acompanhado de minutos de silêncio deu início à cerimônia, em luto pela morte do Papa Francisco e em memória de Tiradentes. Autoridades civis e membros do Exército Brasileiro estiveram na cerimônia. Bom, esse é um dia importante, né? À toa que é um feriado, né? A gente comemora ali o nosso mártir em Tiradentes e que, especialmente para o batalhão de São João del Rei, torna mais especial ainda que o nome do batalhão justamente é Regimento Tiradentes, em homenagem ao herói nacional. Uma coroa de flores foi deixada aos pés da imagem do mártir da Inconfidência como memória ao seu legado. Para nós é motivo de muita alegria estar comemorando aí o dia de morte do nosso filho mais ilustre, que foi Joaquim José da Silva Xavier, nascido na Fazenda do Pombal em 1746. Fazenda do Pombal essa, na época, pertencente à Vila de São José del Rei. Hoje ela pertence a um outro município, mas na época em que ele nasceu, pertencia à Vila de São José del Rei, por isso que ele é São Josefense. A nossa cidade é uma cidade que vive a cultura dos Inconfidentes, né? Nós temos aqui um dos casarões mais importantes do Brasil, onde nós tivemos a primeira reunião da Inconfidência Mineira, é a terra natal do Alferes Tiradentes, e sem dúvida a gente tem que destacar esse sentimento de pertencimento, né? E mostrar para o nosso Brasil a nossa identidade nacional. Reviver sua vida. Encenações, música e desfiles também foram protagonizados pelos moradores da cidade histórica. A Pira da Liberdade reforça as frases que estão na bandeira de Minas Gerais, liberdade, ainda que tardia. Como parte das homenagens, o município realiza a Semana da Inconfidência, com uma programação voltada para a cultura e também para a gastronomia do estado. Uma programação muito rica, tanto aqui, quanto em Ritápolis e quanto em Ouro Preto. Então esse evento ele é para unir essas 3 cidades, onde foram importantes na Inconfidência Mineira, né, com o nascimento de Tiradentes, a vivência de Tiradentes e até a morte de Tiradentes, né? E esse ano a gente está com esse trabalho que vai ser um pontapé para uma coisa maior para o ano que vem. Os turistas acompanharam de perto cada etapa do evento. Camila veio de Arcos, interior de Minas Gerais. Ela trouxe a filha Laura para assistir à cerimônia. É uma cidade muito bonita, a gente gosta muito de vir aqui para poder passear. E é uma honra estar aqui prestigiando, né, o dia de Tiradentes. Mauro e Vanessa são de Juiz de Fora.
Eles pegaram a moto e vieram para a cidade histórica para acompanhar as solenidades e aproveitar o feriado. A gente está aproveitando aqui o dia, vendo as comemorações e é uma cidade muito bacana, uma cidade acolhedora. E assim, o friozinho já da madrugada fez com que a gente tivesse uns dias muito legais e hoje está sendo muito especial. Clara de Belo Horizonte faz questão de estar nas cidades históricas, relembrando através de suas lembranças os momentos mais marcantes da República. A gente se sente aqui como se a gente estivesse num livro de história. Eu acho que é essa sensação que faz com que a gente venha bastante, tanto para Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, a gente vem com bastante frequência. Você já conhece o Apareça na TV? Através desse projeto, você e sua escola podem conhecer os bastidores da TV Alterosa. Já pensou em conhecer o outro lado da TV? Imagina conhecer os nossos jornalistas, apresentadores ou tirar aquela foto aqui no nosso estúdio. Agora você pode. Você é professor ou diretor de alguma escola? Entre em contato através do e-mail alterosajuizdefora@alterosa.com.br e agende a visita da sua escola. Se você é criança, peça um responsável para entrar em contato conosco e venha conhecer a TV que o mineiro vê em Juiz de Fora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já! Um homem de 31 anos foi executado com tiros de fuzil na última sexta-feira no bairro Goiabal, em Além Paraíba. De acordo com uma testemunha, a vítima estava em um bar quando o motorista e mais 2 homens pararam em frente ao bar, desceram do veículo e efetuaram diversos disparos em direção à vítima. Os criminosos fugiram sentido BR-116. Segundo a PM, a linha principal de investigação seria a rivalidade entre facções criminosas. O caso vai ser investigado. William Fernando do Nascimento, de 34 anos, foi morto espancado na madrugada de sábado para domingo no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. De acordo com o registro da ocorrência, William teria dívida por drogas e teria sido ameaçado anteriormente por uma facção criminosa. 2 pessoas teriam encurralado o homem e levado para uma área de mata, onde apanhou até ser morto. Ainda de acordo com o registro da ocorrência, depois das pauladas, a vítima foi levada para casa por uma pessoa em situação de rua. William chegou a ser levado para o HPS, mas morreu antes de dar entrada no hospital. Nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil agora investiga o caso. E o motorista de 26 anos com sinais de embriaguez atropelou 6 pessoas em uma cavalgada no último sábado na zona rural de Dom Silvério. A cavalgada tinha como destino o Parque de Exposições da cidade. Todos os 6 foram encaminhados ao hospital, sendo que uma vítima teve fratura exposta na perna esquerda. As outras 5 pessoas tiveram ferimentos leves. De acordo com o registro da ocorrência, o motorista estava visivelmente bêbado, mas recusou fazer o teste do bafômetro. Ele admitiu que tinha bebido e foi preso. Uma lata de cerveja foi encontrada dentro do carro. A Polícia Civil vai investigar o atropelamento. E um motociclista de 42 anos morreu após bater em um poste de iluminação pública na Avenida Brasil, na última sexta-feira à noite, no bairro Costa Carvalho, aqui em Juiz de Fora. De acordo com o registro da ocorrência, o motociclista tinha sinais de embriaguez e minutos antes teria se envolvido em outro acidente. Uma ambulância que passava no local atendeu a vítima e encaminhou para a Regional Leste, mas o homem morreu. Segundo a esposa, o homem teria saído de casa para comprar comida. E um homem furtou contrafilé e bacon de um açougue no centro de Juiz de Fora. O suspeito ainda não foi encontrado. Uma câmera de segurança flagrou a ação do suspeito. Repare que ele consegue abrir a porta de aço e entra agachado. Dentro do açougue, ele aparenta procurar por mercadorias de maior valor e anda de um lado para o outro. Toda a ação dura 1 minuto. De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito furtou 4 mantas de bacon, cada uma com 3,5 kg. O prejuízo é de R$ 800. Ele também levou 6 quilos de contrafilé, no valor de R$ 350. O total do prejuízo é de R$ 1.150. O número de registros de incêndio aumentou quase 15% em Juiz de Fora em comparação com o ano anterior. Os bombeiros reforçam as medidas de segurança que saem mais baratas do que a reconstrução após o incêndio.
No dia 16 de janeiro, um mercado pegou fogo no bairro Santo Antônio. Um curto-circuito pode ter causado incêndio. Ninguém ficou ferido. No dia 11 de fevereiro, um princípio de incêndio foi registrado em outro estabelecimento comercial no bairro Vila Ideal. O fogo pode ter sido causado por uma fritadeira elétrica. No dia 13 de abril, um incêndio matou um idoso na Avenida 7, no bairro Costa Carvalho. O rapaz dormia no local quando o fogo começou. O corpo foi encontrado em meio aos escombros. O incêndio destruiu uma fábrica de estofados e parte de um prédio comercial também em abril no bairro Dom Bosco. O espaço continua interditado. Esses dados chamam a atenção. Segundo o Corpo de Bombeiros, é uma média de aproximadamente 15% no número de incêndios se comparado com o ano anterior. Uma média de 4 incêndios por dia aqui em Juiz de Fora. Nós vamos conversar agora com o aspirante Raimundo. Aspirante, fala pra gente dos principais cuidados aí para evitar incêndios, por exemplo, em lojas. Exatamente. Bom, como o senhor disse, os incêndios é sempre uma preocupação nossa, vem sempre aumentando, então a gente tem sempre que tomar certos cuidados para evitar esse tipo de incidente. Bom, a gente tem 2 tipos de incêndios, né? Incêndios residenciais e incêndios comerciais. Nos incêndios comerciais é sempre muito importante a gente fazer uma autofiscalização ali das medidas de segurança, como extintor de incêndio, saída de segurança, exatamente como, por exemplo, no caso do extintor. Uma primeira resposta utilizando o extintor é sempre muito importante, né, para combater ali o foco inicial e impedir uma dimensão maior desse incêndio. Caio mora no primeiro andar do prédio no Dom Bosco. Ele percebeu que algo acontecia ao ver a fumaça e as janelas do apartamento se quebrando. A gente não está podendo ficar em casa, né, porque ali está uma área muito instável ainda, então a gente vai ter que fazer a reconstrução ali para poder continuar habitando ali na casa, né. Como o chão dilatou, né, não está podendo ficar na minha casa. O chão da minha casa está todo enrugado, né, porque era de madeira, então não está uma área segura, não. E na hora vocês ainda tentaram salvar algumas coisas? Não, a gente conseguiu tirar os móveis de perto, conseguiu tirar o sofá, conseguiu a TV. Então, de bem material mesmo, a gente não perdeu nada, só vai ser a despesa mesmo de poder reconstruir mesmo o que foi destruído. Os bombeiros reforçam os cuidados em imóveis residenciais. Sempre realizaram uma manutenção adequada na rede elétrica, verificando ali a qualidade dos fios, se existem fios desencapados. Fios encapados podem gerar um curto-circuito e iniciar também um incêndio. Cuidados principalmente com panelas na cozinha, né? Sempre estar monitorando as panelas para evitar ali que, por um descuidado, acabar gerando um incêndio. Evitar também sobrecarga na rede, então conectar vários equipamentos na mesma tomada também pode gerar uma sobrecarga, uma sobrecorrente e também gerar um incêndio. E, aspirante, uma outra questão é que muitas pessoas hoje, para economizar, acabam utilizando aí álcool para fazer comida ao invés de um botijão de gás. Isso também é um risco enorme. Com certeza. Esse tipo de atitude é muito complicada, né, porque a gente acaba perdendo muito controle sobre o fogo, né? Então utilizar o botijão de gás é sempre mais seguro, é sempre que a gente indica, sempre também realizar ali a supervisão nas mangueiras do botijão de gás, ver se ela está uma qualidade adequada, se ela atende aos requisitos da NBR, justamente para evitar esse certo tipo de acidente. Obrigado, aspirante. Olha, gente, claro, todas as medidas de segurança são fundamentais. A gente lembra que depois o maior prejuízo é exatamente este, como aconteceu nesse prédio. Ele precisou ficar depois isolado, né? A Defesa Civil isolou parte do prédio, a edificação como um todo sofreu danos. A gente vê que agora os custos para poder resolver o problema são muito maiores do que se as medidas de segurança tivessem sido tomadas anteriormente. E assim encerramos o Jornal da Alterosa desta segunda-feira. A semana está só começando. Amanhã a gente se encontra às 10:50 da noite. Boa semana e até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac. Compromisso com o trabalhador.